Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos estudar a lição de número 9, que será ministrada no dia 31 de agosto de 2025 e tem como título Esther, de exilada à rainha, honrando a Deus e a sua identidade. A revista que estamos estudando tem como título Personagens Marcantes da Bíblia e é o terceiro trimestre de 2025. Temos aqui o texto principal no livro mesmo de Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Importante este ensinamento da palavra de Deus para a nossa juventude. E nós podemos observar aqui, este texto bíblico, que lemos um chamado de Esther, um chamado para uma atitude, para uma ação. E esta ação confiando no Deus Todo-Poderoso, onde as pessoas jejuariam, buscando a Deus com propósito. E isso é maravilhoso quando acontece entre os servos do Senhor. Maravilhoso quando acontece também com a nossa juventude. E isso nós ensinaremos a eles, ensinaremos na nossa classe, nesta lição maravilhosa que o Senhor nos concedeu para as nossas vidas e também para a vida de cada um dos nossos alunos. A leitura bíblica em classe o professor deverá fazer em Esther, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Faça essa leitura com os seus alunos, se possível, juntamente, interagindo com eles também, deixando que cada um leia um versículo. Será muito importante, é muito bom incentivar a participação dos alunos em sala de aula, logo no início da aula, porque nós queremos interatividade, dinamicidade também, a dinâmica, para que todos possam participar e ter interesse em estar na escola bíblica. É importante que o professor tenha essa estratégia. Vivemos em um momento da tecnologia, a era da tecnologia, e os nossos jovens estão muito ligados na internet, e a internet é dinâmica, eles acostumam com isso. Infelizmente, é algo que até nós mesmos, não só os nossos jovens, mas eu acho que mais eles estão acostumados com essa interatividade, com essa dinâmica, com essa rapidez de informação. Então, para que a lição também seja um atrativo para os nossos jovens, em meio a tantos pratos que são oferecidos a eles, é importante nós também trabalharmos com estratégia. Então temos 3 objetivos. É importante que tenha essa interatividade em sala de aula, mas é importante que o professor também se atenha aos objetivos e assim não fuja do foco. O primeiro objetivo é mostrar as condições de órfã e exilada de Esther. O segundo é evidenciar a fidelidade de Esther e o seu senso de propósito. O terceiro, refletir sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Quem era Esther? Esther era uma jovem abençoada que Deus usou poderosamente para libertar o seu povo. É uma bênção. Ela era uma jovem, veja bem, nós estamos ensinando para a nossa juventude. Vamos sempre lembrar que Deus quer usar cada um deles segundo o propósito do Todo-Poderoso. E que Deus sim tem propósito para cada um dos nossos jovens. É importante que eles entendam isso e estejam alinhados com a vontade de Deus. Estejam no propósito e não se percam com aquilo que o inimigo tem oferecido para tirar a nossa juventude da presença de Deus. Portanto, Esther era uma jovem. Porém, Esther era uma jovem órfã. Ela havia perdido seus pais. Não sabemos, a Bíblia não fala qual foi a forma que ela perdeu seus pais, mas nós sabemos que Israel viveu em muitas pelejas. Em muitas pelejas pode ser uma das situações na qual ela perdeu seus papais, mas a Bíblia não cita. É interessante, é importante nós colocarmos isso em questão. E também judia, então do povo judeu, exilada na Pérsia. Quando o povo de Israel foi levado pela Babilônia, em seguida o Império Babilônico, ele ruiu, então, o Império Babilônico, e o Império Persa tomou conta. O Império Persa tomou conta das regiões que até então a Babilônia tomava conta. E ela foi criada no Império Persa por seu primo, chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. Então, um judeu também, após a morte de seus pais, Mardoqueu foi levado por Nabucodonosor para o exílio da Babilônia, e então, em seguida, o Império Babilônio, ele passou a ser Império Persa. Esther era dotada de uma beleza singular, era uma moça bonita, muito bonita, uma jovem que também, além de ser bela, ela preservava os ensinamentos que ela aprendeu com aqueles que ensinavam ali a palavra de Deus, que ensinava os mandamentos, as ordenanças, os costumes do povo judeu, que era a vontade de Deus, era a vontade de Deus. Hoje nós lemos a Bíblia, temos a Bíblia como a palavra de Deus, de uma forma que judeus escreveram, mas também gentios também foram inspirados por Deus para escrever estes livros,
também temos na época, né, levando em conta a época de Esther, elas tinham ali os mandamentos, os livros, alguns livros históricos. Portanto, ela observava esta palavra maravilhosa e ela assim era grandemente abençoada. Seu nome em hebraico é Hadass. Por que em hebraico? Porque é a origem dela. Então, na sua origem ela tem um nome chamado Hadass. Mas quando fez parte ali do Império Persa, ela recebeu um nome chamado Esther, que significa estrela, ou uma pessoa que brilha, uma pessoa que tem um glamour, que tem algo especial. E Esther, como era uma jovem bela, recebeu este nome. Já o nome, então, Esther, que tem esse significado, foi para enfatizar a beleza da jovem hebreia. Então, esta era Esther. Ela era órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu, que também tem um papel importante na história de Israel. 2. Uma rainha exilada é o tópico que vai lembrar que Esther estava presa. Ela estava ali vivendo no Império Persa, mas por um tempo ali eles foram escravos daqueles povos que os oprimiam. Então, aqui a história continua, lembrando a respeito de uma festa que o rei Assuero concedeu. Nesta festa, o rei da Pérsia fez algo extravagante para o povo, para todos que ali estavam, tanto para ricos quanto para pobres, para todo o povo. Isto era na fortaleza de Suzã, conforme está na Bíblia. Então todos poderiam ir, pobre, rico, não é como nos dias de hoje, que normalmente em festa de rico é rico, de pobre é pobre. Não havia ali discriminação. O rei Assuero permitiu que todo o povo estivesse ali naquela festa. Porém, no 7º dia de festa, e o rei já estava bem embriagado, porque havia muita bebida e o rei aproveitava para beber, e ele estava muito alterado. De repente o rei, e nós sabemos que o álcool, a bebida alcoólica, ela causa transtornos na mente da pessoa. E o rei Assuero estava transtornado, tanto que ele pediu que trouxesse a sua rainha, a rainha chamada Vasti, à sua presença para ele poder se exibir com a sua esposa, como se ela fosse um objeto, né? Então ele quis se exibir da beleza da sua esposa, chamada Vasti, porém ela não foi, ela se recusou a ir. E diante disso o rei ficou extremamente nervoso, chateado, porque a rainha Vasti não obedeceu o seu chamado. E desta forma ele procurou conselhos das pessoas ali, então estavam próximo a ele, e o conselho daqueles foi que ele destituísse seu casamento com Vasti. E destituindo o casamento com Vasti, o rei, logicamente, teria uma outra esposa. Então, durante a festa, eles estabeleceram que fariam um concurso e trariam apenas jovens belas e virgens, para que o rei pudesse escolher uma. E aí entra Esther, a história que veio mudar, a história que foi mudada justamente por causa desta jovem que temia ao Senhor. O 2.2 fala desse concurso, é o ponto 2 que nós estamos estudando. Então, os acontecimentos que tornaram aquela festa tão polêmica e inesquecível, ali em seguida mais uma situação, o concurso que nós falamos. Então, Esther era uma dessas jovens belas e virgens que estava ali naquela seleção para que o rei Assuero pudesse escolher. E o rei amou, a Bíblia diz em Esther 22, 1 a 8, que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens que ali estavam. Portanto, o rei pôs a coroa na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Aquela moça simples, que era uma exilada, se tornou rainha do Império Persa, companheira do rei, o rei Assuero. Deus faz algo sempre incrível, quando nós menos imaginamos, ou quando imaginamos que terá outro fim, Deus vem com a bênção e acalma o nosso coração. Talvez não, certamente ela se preocupava com o seu povo, a história veio provar isso, a Bíblia prova isso, que ela se preocupava com o seu povo, certamente ela sofria por amor do seu povo. Então, Deus usou justamente quem está no propósito. Deus chama quem está no propósito dele, quem está realizando o propósito, a vontade de Deus. Foi assim que aconteceu a bênção na vida de Esther, e é importante que os nossos alunos entendam isso, que Deus quer usar cada um deles, mas que é preciso também eles terem comprometimento com a obra do Senhor, e assim Deus muda a história. Deus muda a história de uma forma incrível. É incrível mesmo, o nosso Deus, Ele é incrível e maravilhoso. Toda honra e glória seja dada a Ele. 2.3. Então, ela se tornou uma rainha.
Mas o detalhe aqui do 2.3 é que ela era uma rainha humilde, ela amava as pessoas, amava o próximo, amava o seu povo, amava o seu rei, era uma pessoa que amava a Deus. Então, primeiramente, isso que é o incrível e maravilhoso, a situação mais que pode dar qualquer fruto de bênção na vida dos nossos jovens, é primeiramente amar a Deus e amar os nossos irmãos. É isso que nós devemos colocar em mente, na mente dos nossos alunos. Portanto, ela passou de uma jovem exilada a rainha, mas algo incrível, ela não esqueceu dos seus. Ela estava rica, poderosa, mas não esqueceu do seu povo, das suas origens. Muitos, quando melhoram de situação, esquecem das pessoas que os amou desde pequeno, que tratou para que chegasse naquela situação, desprezam muitas das vezes o conselho dos seus pais, das pessoas, dos tios, dos avós, e desprezam achando que aquilo é o mais importante da vida, sendo que o mais importante é os relacionamentos. E quando nós falamos de relacionamento, logicamente nós estamos falando do relacionamento com Deus e também com o próximo, porque é assim que é a vida do crente. É assim que nós devemos lidar com esta situação. Então ela agiu desta forma. Que forma? Ela agiu de forma sábia. Esta jovem agiu de forma sábia. Ela observou a vontade de Deus e quis ser temente. Ela agiu de forma humilde, considerando os seus. Mesmo que os seus não estivessem agora no mesmo patamar que ela, mas ela agiu com humildade e temente a Deus. Portanto, nós podemos observar claramente isso no relato bíblico, que revela a sua obediência ao seu primo Mardoqueu. Porque Mardoqueu falou para ela que ela não se declarasse como judia, como parte do povo judeu. Que não, ela simplesmente falou para que ela não falasse, e ela não falou, ela não passou essa informação, e dessa forma ela foi escolhida como a rainha para o rei Assuero. E o rei Assuero escolheu a Esther. Como outros grandes exemplos que nós já estudamos neste trimestre, que foi grandes exemplos para os nossos alunos de jovens, de jovens que foram marcantes, que nesta fase da vida eles foram obedientes a Deus, e que é maravilhoso. Então esse entendimento, Esther também era uma jovem, e ela mostrou que a juventude não é empecilho para nós realizarmos algo na presença de Deus, e que os nossos jovens podem também agir com sabedoria. Basta fazer o quê? Ouvir a voz de Deus, obedecer a sua palavra, ser temente ao Senhor, agir com humildade com as pessoas, ser obediente a Deus, mas também ser obediente aos pais, ao pastor, à liderança, ao superintendente da escola bíblica, aqueles que são líderes que o Senhor levantou para guiar as ovelhas. Lembrando sempre que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, mas também na igreja nós também somos ovelhas de um pastor, de um líder. Nós também estamos debaixo de pessoas que Deus levantou para guiar as ovelhas. E lembrando que eles são ovelhas agem com humildade, ovelhas são mansas, e assim Deus abençoa, assim Deus cuida de cada um dos nossos jovens. E antes de ir para o tópico 3, deixa o seu like aí, se inscreve também no canal, peço isso humildemente aos meus irmãos. Se não te custa nada, isso ajuda muito para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas também. E o tópico 3 tem como título: o palácio muda você? O palácio te muda? Faça essa pergunta para os seus alunos. Depois de toda a explicação que o professor ou a amada irmã, professora, tiver decorrido aí em sala de aula, faça essa pergunta. Se o palácio muda, o palácio, a riqueza, aquilo muda o jovem. Amã era um príncipe. Agora vai falar de Amã. Lembrando aqui, Amã era um príncipe importante do reinado do rei Assuero, era considerado pelo rei Assuero, e todos os súditos se prostravam quando Amã passava, porque Amã recebeu essa honra do rei Assuero devido aos trabalhos que ele realizou ao rei. Então ele era respeitado ali no rei. Porém, o primo de Esther, Mardoqueu, ele não se prostrava diante de Amã, porque ele, sendo ensinado na lei de Deus, na escritura, ele sabia que deveria se prostrar somente na presença do Todo-Poderoso, somente na presença de Deus que ele poderia se prostrar. Então Amã ficava furioso com a situação, e diante da situação ele incentivou ao rei, falando que havia ali um povo que não seguia as ordens do rei, que não seguia os costumes dos persas, porém incentivando ao rei que matasse, que extirpasse, extinguisse todo o povo, para que assim não houvesse desobedientes
ou rebelde, segundo ele, ali no reino. Mas este povo era o povo judeu, era o povo da rainha Ester. E então entra o projeto de Deus na vida de Ester. A bênção, o momento certo de Deus agir através da vida de Ester, esta jovem. Entender o momento certo também é algo importantíssimo para os nossos alunos, que Deus vai usá-los. E certamente Deus já falou para eles que vai usar, mas eles precisam esperar o momento certo para que Deus possa fazer o agir, o milagre, trazer a bênção, a transformação. O tempo é muito importante. O crente precisa ter essa compreensão. Como Salomão falou, que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu tempo certo. Quando nós entendemos isso, nós evitamos muitos problemas, não murmuramos, não reclamamos, não ficamos nervosinhos, esperamos acontecer de acordo com a vontade de Deus, e o fim disso é bênção para as nossas vidas. É bênção, é incrível e maravilhoso quando nós depositamos nossa fé no Senhor e entendemos que Ele tem propósito, mas Ele vai ter que agir no momento dele, que Ele vai agir, não que Ele vai ter que agir, mas que Ele vai agir no seu tempo. Então, Amã, o 3.2, lembra do plano maligno. Esse tópico aprofunda, lembrando do plano maligno de Amã. Então, o rei Assuero deu autorização para a execução do plano genocida. Falou que pudesse matar todo este povo, pudesse acabar, extirpar com todo este povo. Então Amã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Veja bem que, como o homem é induzido por coisas que, se nós observarmos, são coisas que muitas das vezes não fazem sentido, tanta violência no mundo por causa de uma atitude. Amã, ele ficou furioso porque Mardoqueu não se prostrou na sua presença, mas isso não fez dele menos poderoso, isso não fez dele menos honrado, não, apenas não se prostrou, mas os outros ali se prostravam. Era o costume do seu povo persa agir daquela forma, mas era um costume diferente de Mardoqueu, e ele iria causar um problema seríssimo, né? Uma matança geral de judeus daquele povo ali naquele reino, simplesmente por causa de um ato que ele não conseguiu ter humildade, não conseguiu ter domínio próprio. Então, isso são características de pessoas ímpias, pessoas que são pecadoras que amam pecar, né? Que amam pecar, porque nós também somos pecadores, mas nós buscamos ficar longe do pecado, buscamos não errar. Essa é a diferença do cristão, que nós pecamos, somos falhos, todos nós somos falhos, mas é a busca que nos faz diferente, a busca ao Senhor. 3.3, quem é você no palácio? Agora sim, essa pergunta, quem é você no palácio? Mardoqueu contou a Ester o terrível plano que Amã havia planejado e iria executar na data marcada. Mardoqueu ficou sabendo. Porém, nem mesmo a rainha podia entrar na presença do rei. Então, o rei Assuero, para que alguém pudesse chegar ali, só poderia chegar na presença do rei Assuero se fosse chamado, se fosse convocado. E ela não foi. Portanto, ela, sabendo disso, sabendo que poderia morrer se entrasse à presença do rei, ali no local onde o rei estava, e ela poderia ser morta. Então, o que ela falou? Deus pode intervir neste assunto. Deus pode mudar esta situação. E o rei, para que aceitasse a presença dela, precisaria estender um cetro de ouro, um cetro como se fosse um bastão de ouro, falando, está autorizado, pode chegar à minha presença. Mas, se ela chega à presença do rei, e o rei não levanta o cetro, ela seria morta. Então, esta era a oração, esta era a necessidade de oração, de jejum. Ela apresentou o problema ao povo, e o povo jejuou junto com Ester. O povo buscou em um só propósito. E isto é interessante e é maravilhoso quando todos nós temos esse entendimento de que Deus abençoa o seu povo quando o povo busca em um só propósito. E após jejuar, então 3 dias depois, Ester vestiu as suas roupas de rainha, e foi até ao salão onde o rei estava. Quando o rei viu a rainha ali no pátio, ele teve misericórdia, levantou o cetro de ouro e aceitou que ela pudesse estar ali. Ele aceitou. E no palácio, ali, então, Ester, na presença do rei, ela pediu por misericórdia ao seu povo, para que ele tivesse misericórdia e que, lembrando que ela era daquele povo, que ela fazia parte e que ela amava aquelas pessoas e que a sua família estava incluída ali também. E o rei Assuero foi misericordioso. Deus tocou no coração de Assuero e ele permitiu
que o povo então vivesse, que o povo continuasse ali entre os persas, entre aquele povo, continuasse ali naquele lugar. A história é maravilhosa e nós temos que entender que Israel foi liberto, né, pelo rei Ciro, mas muitos acharam melhor permanecer ali entre os persas. Muitos já tinham negócios, tinham situações ali, famílias, constituir famílias, e muitos acharam melhor continuar ali naquela região. Então, o plano de Amã era matar, era extirpar os judeus daquele lugar, mas a situação de Israel aqui já era de um povo que estava, sim, à mercê de um rei, né? Estava à mercê de um rei, mas estava em uma situação melhor do que quando estava nas mãos dos babilônios. Então Esther lembrou da sua família, lembrou do seu povo, lembrou e agiu com amor, agiu com misericórdia também, e Deus usou ela poderosamente. Ela poderia tentar se passar por uma rainha persa, sem ter compaixão dos seus, e não fazer nada por eles. Estava tudo bem para ela. Se aquele povo fosse eliminado, ela ficaria bem. Mas ela buscou a Deus e também teve a atitude de chegar até o rei de uma forma surpreendente, de uma forma que ela não poderia chegar, mas que Deus deu o livramento. É preciso atitude, é preciso que os nossos jovens sejam corajosos naquilo que se trata da obra de Deus. Naquilo que se trata em realizar a vontade de Deus é necessário coragem, é necessário ousadia. E quando nós vemos lá no Novo Testamento, quando Jesus ele encheu do Espírito Santo a vida dos discípulos, foi para que tivesse exatamente essas virtudes. Dessa forma, foram grandemente abençoados e pregaram a palavra do Senhor de maneira ousada e alcançaram almas para o Senhor. E os nossos jovens também serão dessa forma quando eles se dispuserem a fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esther aprendeu a ser fiel ao Senhor em uma terra idólatra e não se corrompeu. Sim, ela estava em um local onde muitos praticavam a idolatria a deuses estranhos, adorando deuses que nem existem, nem existiam, e ela foi fiel. Ela não se deixou levar pelo costume daquele povo ou por pressão de pessoas próximas a si. Ela foi fiel a Deus na mesma situação. Portanto, a pergunta: quem é você no palácio? Na situação confortável, né? Está no palácio, pode estar em outra situação, mas na situação confortável, quem somos nós no palácio? Quem são os nossos jovens no palácio? Faça essa pergunta a eles e deixe que eles reflitam ou permita que eles participem também e deem as suas respostas. 4. Agarre uma oportunidade. Que história emocionante. Uma atitude de fé nos últimos momentos que estava ali, né, de esperança para o povo de Israel. Então Deus agiu, Deus foi misericordioso, Deus abençoou, Deus tocou no coração do rei, Deus também agiu, tirando Amã ali, porque ele poderia continuar na perseguição aos judeus, mas diante do plano do plano maldoso que Amã apresentou ao rei, e Esther tendo combatido este plano, o rei Assuero achou isso uma atrocidade e mandou enforcar Amã. Amã então foi morto. O vilão também, Deus cuidou, né? A vingança é do Senhor, Deus cuidou. Nós estudamos isso na última lição sobre Absalão, que a vingança é do Senhor. É maravilhoso, né? Nós lembramos dessa situação também, porque a vingança é do Deus Todo-Poderoso. Absalão ficou nervoso com o mal que Amnon fez a Tamar, sua irmã. Ficou angustiado, magoado, e ele se vingou. Mas a vingança é do Senhor, e Deus agiu de uma forma que o povo foi abençoado. O final dessa história poderia ser totalmente diferente. Medo, ambição, ou até mesmo o egoísmo. Esther poderia agir de forma egoísta, mas ela não paralisou diante dos riscos, não se ateve, não teve medo dos problemas. Aqueles que apenas, o sábio Salomão, aqueles que apenas observam o vento não plantam, e quem apenas olha para as nuvens não colhe. Ou seja, vai frutificar na presença de Deus aquele que se pôr à disposição, a presença do Todo-Poderoso, para que Deus realize as bênçãos, as vitórias na vida da nossa juventude. Portanto, nós devemos lembrar que eles devem orar, devem jejuar, pedir ajuda, mas devem também agir. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e os nossos jovens sejam grandemente abençoados através desta lição. Não só os jovens, mas a todos, né, que estiverem envolvidos neste trabalho. E temos aqui uma dinâmica para o professor realizar em sala de aula, de acordo aí com a lição que nós estudamos. O título da dinâmica é O Segredo do Palácio. O objetivo é fixar a história de Esther e mostrar que Deus cuida do seu povo, mesmo quando parece que ele está em silêncio. Materiais, versículos e perguntas sobre o livro de Esther, escrito em papéis.
Pistas numeradas. Pode usar envelopes ou bilhetinhos coloridos. Uma coroa de papel, cartolina, para o grupo vencedor. Então, essa aqui é uma dinâmica que terá algumas perguntas e poderá dividir ali os grupos e fazer com que eles respondam e saiam ali um grupo vencedor. Se o professor também quiser, leve um prêmio. Eu gosto muito de, se por acaso levar um prêmio, mas eu levo um de consolação também, porque eu acho interessante levar também, para que todos sejam contemplados, né? É a forma que eu acho legal, porque todos saiam felizes da sala de aula, né? Porque jovem compete e tem uns que são muito competitivos e guardam isso no coração. A preparação é a seguinte: escreva perguntas e desafios relacionados à história de Esther. Por exemplo, quem era o primo tutor de Esther? Aí tem a resposta, Mardoqueu. Qual era o nome do rei? Assuero. Quem planejou destruir os judeus? Amã. Qual foi a decisão corajosa de Esther? Ir até o rei, sem ser chamado. Versículo-chave, Esther 4,14. Espalhe os papéis pelo local da aula, embaixo das cadeiras, colados na parede, escondidos em cantos. Agora a execução. De que forma será? O professor então vai dividir a turma em 2 grupos. Cada grupo deve procurar as pistas escondidas. Quando encontrarem uma, precisam responder à pergunta ou ler o versículo em voz alta. Se acertarem, continuam. Se errarem, voltam um passo ou deixam a outra equipe tentar. Final. O grupo que encontrar e responder corretamente todas as pistas recebe a coroa do palácio. Explique que, assim como Esther foi coroada e usada por Deus, nós também podemos ser usados por Ele para cumprir um grande propósito. A aplicação desta dinâmica é a seguinte: Esther foi acolhida por Deus para um propósito especial em tempo difícil. Mesmo quando não ouvimos o nome de Deus no livro, Ele está agindo nos bastidores, porque o livro de Esther não cita o nome de Deus, mas nós vemos a soberania de Deus através da ação de Deus aqui na vida dessas pessoas que estavam aqui envolvidas nessa história. Nós também estamos em um palácio chamado mundo e precisamos ser luz onde Deus nos colocou. Amém? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se tiver alguma pergunta sobre a dinâmica também, pode fazer. E deixa o seu like, se inscreve no canal. Será maravilhoso contar aí com o seu apoio, meu amado irmão. E a dinâmica estará em PDF também para baixar, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor do que aqui nós falamos. Deus abençoe e até a próxima aula.